Olá, sou a professora Estela Sanches de Oliveira Silva, responsável pela disciplina Fundamentos da Educação. Nós vamos dar início à unidade 2, Escola e Ideologia, do módulo 2. A aula é baseada na leitura obrigatória do texto Pedagogias Transmissivas e Pedagogias Participativas na Escola de Massas, de Júlia Oliveira Formosinho e João Formosinho, presente no livro Documentação Pedagógica e Avaliação na Educação Infantil. As páginas que devem ser lidas no e-book disponível na Biblioteca Digital da UFMS é da página 4 à página 10. Então, vamos lá. As pedagogias transmissivas e progressivas, esse termo progressivas é um termo mais português, que é a nacionalidade dos autores do texto, e aqui no Brasil nós usamos mais o termo progressistas, né? Então pode ser que eu use progressivas ou progressistas. Eu escolhi essa forma de abordar a ideologia permeada na escola para nós entendermos as diferenças e as raízes epistemológicas da pedagogia que nós entendemos por transmissivas, que algumas pessoas já ouviram falar, alguns estudantes podem ter já estudado, e são entendidas no Brasil como pedagogias tradicionais. E, por outro lado, e que contrapõe-se e é uma alternativa às pedagogias transmissivas, às pedagogias progressistas. Nós usamos a ideia no plural, né? Porque tem várias escolas, vários autores, cada um à sua maneira, à sua complementação e avanço, mas a ideia de trazer no plural pedagogias transmissivas e pedagogias progressistas, né, está nessa ideia de que algumas escolas se situam em um tipo de pedagogia e outras escolas se situam nas transmissivas, ora progressistas, tá bom? Então, a ideia de trabalhar a ideologia escola, né, foi buscando compreender essa ideologia permeada, né, na escola a partir da concepções pedagógicas que reproduzem as relações de exploração capitalista. Então, até aqui, que nós temos estudado, né, a ideia do modo de produção capitalista, a desigualdade social, a diferença, né, das classes sociais, a questão do trabalho, a questão do aparelho burocrático, na qual a escola e os sistemas de ensino, né, estão inseridos e que permitem, por meio de uma burocracia, essa reprodução e o uso da escola como um grande aparelho, né, um grande aparato para perpetuar essas reproduções. E agora a gente vai entender como várias pedagogias, né, como áreas pedagógicas que têm um formato epistemológico, permitem reproduzir essas ideologias, ou a ideologia capitalista, tá? A ideia de ideologia aqui que eu tenho trabalhado é aquela segundo Karl Marx. Bom, então, nesse texto, ele faz uma anotação, os autores fazem uma anotação muito importante a respeito de alguns estudiosos da educação e outros que não são efetivamente estudiosos da educação, e como as suas contribuições acabam aparecendo para a escola pública. Então, está dito o seguinte, que o desenvolvimento de escolas públicas em todas as sociedades ocidentais parece dever, na sua dimensão organizacional, mais a Taylor, Ford e Weber, nós já vimos Weber, do que a Froebel, Montessori, Dewey e outros pedagogos progressivos, ou nós podemos dizer progressistas. Então, o que ele está dizendo, o que os autores estão dizendo aqui? Nós vamos ver à frente que Taylor, Ford, principalmente os dois, são da área de engenharia e de indústrias. Eles são organizadores de produção industrial, né? E também Weber, como nós acabamos de ver na unidade 1 do módulo 2, traz essa concepção da eficiência burocrática, né? E que o próprio sistema educacional está submetido a essa burocracia, e ele é bastante útil a essa burocracia.
né? E aí, quando ele traz esses autores, os autores do texto que nós estamos estudando, nos dizem, né, que as escolas públicas devem muito mais a sua organização a Taylor e Ford Weber do que a pedagogos, né, e estudiosos da educação, como foi Froebel, Montessori, Dewey e até outros pedagogos progressistas, a gente fica com um questionamento. Mas como assim? Como que pode a escola pública ter sido organizada muito mais com as ideias de um industrial, de um administrador, do que de um pedagogo? É isso que eles querem colocar para a gente. Então, esse é o primeiro problema que a gente tem aqui, para entender como que as pedagogias transmissivas, né, vão ter muito mais espaço nas escolas públicas do que as pedagogias progressistas. E aí a gente vai entender, eu achei importante trazer para vocês o que cada um desses nomes, cada uma dessas pessoas contribuíram, o que elas produziram, né, para a gente entender, então, se fala Taylor, então o que é isso, né? Quem que é essa pessoa? Quando que ele viveu e por que ele está ligado à dimensão organizacional da escola pública, tá? Então, agora nós vamos repassar cada um desses nomes e depois a gente volta aqui para entender essa questão, né? Essa pergunta ou esse questionamento, né? Por que a escola pública deve mais a administradores do que a pedagogos? Né? Por que a gente encontra muito mais ideias de organizadores, de administradores, do que de pedagogos? Bom, Frederick Taylor viveu entre 1856 e 1915. Então, nós temos aí também mais uma pessoa do século XX já, ele aparece no meio do século XIX, né? E estará maduro aí para o início do século XX. Ele nasceu em Germantown, em 1856, e faleceu na Filadélfia, né, em 1915. E são duas cidades dos Estados Unidos. Concluiu o curso de engenharia mecânica no Instituto de Tecnologia Stevens em 1883. Então, quais eram suas ideias? Ele queria eliminar a prática de restrição da produção adotada defensivamente pelos trabalhadores. O que seria essa restrição da produção? É o trabalhador ficar empregado, mas não produzir tudo o que deveria produzir. Nós vamos ver mais à frente que vai ser aquele trabalhador que faz cera, quer dizer, que ele enrola, né? É essa a ideia do que ele chama de restrição de produção. Ele percebeu que os trabalhadores, muitas vezes, ao invés deles produzirem aquele tanto de coisa que eles precisavam produzir naquele dia, eles não terminavam tudo. Por quê? Porque seria uma forma de resistência aos olhos de Marx e Engels, isso é a luta de classes, mas aos olhos de Taylor, porque ele é um engenheiro e trabalha em uma indústria, e ainda um engenheiro mecânico, né? Ele vai observar que isso é enrolação. Então, percebam que o mesmo processo, né, lido por autores diferentes, por estudiosos, olhares diferentes, em momentos diferentes, leem de forma diferente, né? Não é a mesma coisa. Bom, ele também defendeu a ideia de mensuração, com a massa, quer dizer, mensurar é medir, né? Aferir, né? Ver o quanto, né? Com a máxima precisão possível, ou seja, cientificamente, os tempos necessários, mensuração dos tempos necessários para a realização dos movimentos realizados pelos trabalhadores em cada processo produtivo. Então, era isso que ele estava interessado, em saber como que o trabalhador produzia com qualidade, fazendo o que tinha que fazer naquele dia e que ele fosse usado, que aquela força de trabalho fosse usada da melhor maneira possível. E ele queria fazer essa mensuração com uma precisão tão perfeita que fosse científica. Então, ele buscou estudar isso para conseguir medir quanto tempo era necessário para fazer cada coisa. Outra ideia de Taylor é a metodologia de padronização do método e das ferramentas utilizadas para se eliminar o desperdício. Então, percebam no que ele estava focado,
né? E aí eu já quero que vocês pensem como é que esse nome, né, vai aparecer nessa problematização aqui da nossa aula, né? De que o desenvolvimento de escolas públicas em todas as sociedades ocidentais parece dever, na sua dimensão organizacional, mais a esse engenheiro, a esse outro, ao Taylor, ao Ford e a Weber, que trouxe para a gente a compreensão de burocracia como eficiência, né? E como uma regularidade e dominação, manutenção de poder, do que a esses pedagogos aqui, que é Froebel, Montessori e Dewey, por exemplo, né? Bom, vamos saber agora quem foi John Dewey. John Dewey já está, esse é um professor que vai estar envolvido com a educação. Então, ele está aqui marcado, no nosso início aqui na problematização, como o lado pedagógico, tá? Então, ele teve menos influência na dimensão organizacional, suas ideias teve menos influência do que as ideias desses que estão em amarelo. John Dewey nasceu em 1859 em Vermont, nos Estados Unidos, embora seja um nome francês, e faleceu em 1952, aos 92 anos, em Nova York. Lecionou nas universidades de Michigan, de Chicago e de Columbia. Sua visão filosófica está baseada em dois pilares: as noções de democracia, como modo de vida livre e compartilhado, e de educação, como único meio de edificar uma sociedade democrática. Então, ele articulou essas duas ideias, né, de que democracia e educação, né, e isso faz parte já de um título da obra dele, de que a educação ela é devedora à sociedade democrática. Quer dizer, para se ter uma vida livre, uma sociedade efetivamente livre e vida compartilhada, que é uma sociedade democrática, é necessário se ter educação, né? Bom, outro aspecto que ele defendeu é que a filosofia só teria sentido como um pensamento aplicado à solução de problemas que emergem de situações sociais concretas. Nós já vimos aqui um pouco, né, dessa ideia, né, da materialidade e das ideias, né? Então, nós estudamos bastante já no módulo 1, o conhecimento que está pautado, né, no mundo das ideias e no conhecimento que está pautado nas coisas concretas. Então, Dewey defende, acredita que a filosofia ela emerge de situações concretas, né? E aí a gente vai ver que ele está ligado à experiência também. As ideias que se constituem na experiência só se tornam verdadeiras quando nos auxiliam a estabelecer relações satisfatórias com outras partes de nossa experiência, isto é, postas em prática. Então, o aspecto da experiência em Dewey é muito importante. Ele também fez uma obra ligada a essa questão da educação e a experiência. Porque a gente vai ver nele como ele acredita que a criança ela aprendia pela experiência, no fazer, no saber fazer, né? Como ele esperava uma educação ativa, né? É uma educação dinâmica. É isso que ele pauta a pedagogia dele. Dewey abriu uma escola laboratório para aplicar e testar inovadoras proposições educacionais, rompendo com a tradição de disciplina e passividade dos alunos. Muito pelo contrário, o que ele queria era um aluno ativo, vivo, né, com movimento, com experiência. Essa ideia de uma escola nova para Dewey estava pautado na experiência, né, nesse mundo concreto. Vejamos as ideias de Henry Ford, né, que está junto de Taylor. Então, eu pus numa ordem aqui, por que eu coloquei primeiro o Taylor? Foi por ordem de nascimento. Ele surge em 1856, depois nós temos John Dewey em 1859, todos americanos, vejam. E Henry Ford em 1863. Nasceu em Wayne County, nos Estados Unidos, em 1863. Ele fundou a Ford Motor Company em 1902.
para produzir, né? Se tinha uma produção pelo processo de padronização. Ele lançou o primeiro carro, modelo A, de 2 cilindros, em 1903. Então, vejam que ele também, assim como Taylor, está no âmbito da produção industrial, né? Ele criou uma inovação, que foi a linha de montagem, que é um processo inovador de fabricação de automóveis. Para, em 1925, um novo Ford, ele ficava pronto em pouco tempo. Em 1928, se produzia por dia 6 mil carros, né, a Ford. A aceleração da produção, ele também defendia esse processo de aceleração da produção, para eliminar, além de eliminar intermediários, né, ele também adquiriu florestas e todos esses complementos, né, e insumos para a sua produção de carro, então minas de ferro, de carvão, ele foi adquirindo para que ele tivesse toda essa produção de insumos para se produzir carro, né? E até mesmo ferrovias para o transporte e escoamento, né? E até uma frota de navios. Então, essa foi a abordagem dele, industrial, né? Para que houvesse a aceleração da produção. Então, veja, quem pegar essa aula por aqui, parece que eu estou dando uma aula de administração, né? Mas, na verdade, a aula aqui é sobre fundamentos da educação, é sobre a ideologia e a escola. Então, como que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar essas ideias, por que ideologia? Porque a gente vai encontrar ideias da administração, da eficiência, da linha de montagem, de processos eficientes. O que mais? Olha só, vamos voltar um pouquinho. A eliminação de desperdício, o cuidado para não se perder tempo com a restrição de produção, de enrolar, vamos remir o tempo. Então, são todas ideias próprias do mundo da produção industrial, né? Não são ideias próprias da educação. E isso vai ser observado no campo educacional. Mas, ao mesmo tempo, a gente também vê Dewey com essa ideia de democracia e educação e experiência, para nós entendermos como essas pessoas e essas ideias colaboram para a gente entender as pedagogias transmissivas e pedagogias progressistas. Eu vou assumir aqui o termo progressista, tá? Ao invés de progressiva. Bom, os nossos autores do texto trazem também outros educadores, como Froebel e Montessori. Então, quis também trazer um pouco sobre Froebel, que viveu entre 1782 e 1852, ou seja, final do século XVIII e meio do século XIX, ele viveu bastante tempo, e ele tinha a contribuição dele para a educação está nesse sentido que eu vou ler aqui. Froebel foi um dos primeiros educadores a se preocupar com a educação de crianças pequenas. E a importância de sua obra nos é demonstrada sempre que passamos diante de um jardim de infância. Então, o jardim de infância, para alguns que talvez não saibam, né, mais novos, é a educação nossa infantil, né, a educação infantil atual. É aquela escola da criança pequena, né? É a creche, né? É a pré-escola. Esse é o jardim de infância. Então, a concepção dele de jardim de infância é de que as crianças, elas eram a planta, né? E o professor era o bom jardineiro, né? Nós vemos aí o próprio espaço institucional, chamado de jardim de infância, como ele aporta uma afetividade, né? Esse cuidado com o termo, né? Essa alegoria, essa metáfora de jardim e de jardineiro é muito importante porque nos mostra esse cuidado dele com crianças. Então, como ele é do final do século XVIII e chega até o meio do século XIX, nós vemos que também é uma inovação, que é num momento em que a gente não tem ainda, né, se a gente pensar em século XIX, ainda está se formando a escola moderna, né? E essa escola moderna, ela é voltada para quem? Para meninos, né? Muito mais meninos do que meninas, quer dizer, a menina, quando conseguia
acessar uma escola e que fosse uma instrução pública, né, é bastante excepcional, né, e também essa educação, ela já é voltada também, essa instrução pública, ela é voltada não só para o menino, como sendo um menino de classes mais abastadas, né, também é um momento em que se tem a ideia do estabelecimento da instrução pública, então essa instrução pública seria para todo cidadão. Mas nós vemos, pela história da educação, como que vai haver uma diferença entre a educação para o trabalhador e para o pobre, né? Para o trabalhador e a educação para a elite, né? Que vai ser uma educação mais filosófica, uma educação mais longa, né? E que ela era preparada para dominar, para ocupar os maiores cargos, né? Não só políticos, como também daqueles que nós falamos na unidade 1 do módulo 2, para ocupar os grandes cargos da burocracia moderna, né? Então, um momento que ele vai falar de criança pequena, que ele vai se ocupar e se preocupar com criança pequena, num contexto em que quase ninguém fazia, inclusive o próprio Estado, né? A instrução pública não era essa instrução da criança pequena, mas já aquele que soubesse, já era um pouco maior, de 8, 9 ou 11 anos, né? Que são os colégios, ou depois no Brasil a gente vai ter só no final do século XIX, em São Paulo, os grupos escolares, né? Principalmente o século XX, né? As 2 primeiras décadas do século XX, que se começa a educação primária mais massiva no Brasil, né? Então, quando nós entendemos que tem um autor que se preocupa com crianças pequenas já no século XIX, realmente é uma inovação, é algo que quase ninguém fazia, né? Então, por isso que é importante, por exemplo, Froebel, para a gente lembrar e situá-lo como um educador progressista, né? Então, eu vou continuar lendo, eu acabei não fazendo a leitura completa, né, da segunda parte. O bom jardineiro sabe ouvir as necessidades de cada planta e respeitar seu processo natural de desenvolvimento. Para Froebel, os adultos encarregados da educação delas deveriam comportar-se tal como o jardineiro. E outra educadora, essa é bem mais famosa, ela chega à nossa atualidade, ela está até no Brasil tem sido sim uma tendência até de moda, né, na área da educação, as escolas, a indústria de móveis de criança, né, tem utilizado bastante a educação montessoriana para vender os seus produtos. Então, assim, acredito que muitos têm ouvido falar, né, de Maria Montessori. Ela nasceu em 1870 na Itália e faleceu na Itália em 1952. Então, nós vemos aí já 2 estudiosos na educação, né, que chegam... Froebel, ele chega até o século XIX e ela chega até o século XX. Ela foi graduada em medicina, mas ela foi se detendo na educação e na prática pedagógica. Importante lembrar que esse é aquele momento ainda na história que não tem muitas especialidades, né? Porque sou médica, não mexo com a educação, por exemplo, né? Então, é um momento na história da humanidade, sobretudo da Europa Ocidental, em que não se tinha muitas especializações, né? Você tinha o estudioso em uma grande área e ele vai absorvendo outros aspectos. Então, apesar da Montessori ter criado um método, né, de educação, ela tem a graduação em medicina, né? Mas ela é chamada de educadora também, pedagoga, né? Ela defendeu que crianças com deficiência mental podiam ser educadas em um ensino especial, voltado para a prática pedagógica, o que tornaria melhor suas condições de vida. Então, ela observou e acreditou, né, defendeu que muitos problemas da criança com deficiência mental no aprendizado não era de ordens mentais,
mas eram de ordens pedagógicas. Então, bastava desenvolver um processo pedagógico diferenciado, um ensino especial, que hoje nós chamamos de educação especial, né? Mas ela ainda não tinha essa concepção nesse momento que ela está falando, e ela acreditava que uma prática pedagógica específica para essas pessoas, para essas crianças, ajudaria muito nas condições de vida dela. Né? Então, ela também é inovadora na educação por esse aspecto. Então, o que a gente vê é que ela priorizava a criança, acreditando em seu potencial de integrar-se ao mundo que a rodeava. Ela fundou a Casa dei Bambini, em italiano Bambini está no plural, então a Casa das Crianças, que atendia crianças entre 4 e 6 anos, centrada na educação sensorial, né? Então, é perceber as imagens, os barulhos, né? Os toques, né? Mexer em objetos, em sentar em cadeiras do seu tamanho, em ter objetos da casa que todos eram feitos para o tamanho do adulto. Ela começa a observar que tem objetos que podem ser feitos, né? E ela vai criar isso, essa concepção de objetos para o tamanho da criança, para que ela tenha, a partir da sensibilidade dela, a partir do tamanho dela, né? Do que ela pode acessar. Então, centrada na educação sensorial e desenvolvimento da escrita, né? Ela observou resultados mais rápidos nas aprendizagens da leitura e da escrita por meio dessa educação sensorial e no desenvolvimento da escrita. Então, são alguns aspectos importantes para a gente fazer o quê? A gente não vai ter uma aula aqui sobre todos esses pedagogos. Eu estou pegando alguns aspectos só para nós entendermos como que eles se diferenciam. Então, até aqui, deixa eu voltar um pouquinho, nós vimos esses aspectos para quê? Para a gente entender como esse questionamento, né, diferencia bem essas pessoas, né? Então, eu não quis deixar passar sem pontuar cada um deles para a gente entender essa problematização, tá? Então, Taylor, Ford e Weber estão nesse campo da administração da produção industrial, da eficiência, da produção em escala, da produção, a gente vai ver por demanda depois, da produção sem desperdício, enquanto que Frebe e Montessori são profissionais que vão se voltar para a criança, para as especificidades da criança, para o tempo da criança, né? E por que as escolas públicas, na sua dimensão organizacional, são mais, a gente encontra mais de Taylor, Ford e Weber na escola pública do que Froebel, Montessori e Dewey. A partir disso, nós vamos começar a entender um pouco e conversar um pouco sobre a lógica da educação de massas, né? Então, por que que Taylor e Ford são tão importantes assim para a educação de massa? Porque eles trouxeram para nós, ou para a sociedade, né, teorias organizacionais de gestão, né, que são ferramentas eficientes de produção em massa na indústria. E a partir dessa ideia de uma gestão em massa, porque é muita gente, né, da indústria, é importada, vamos dizer, é transplantada, né, para uma educação de massa, para a concepção de uma escola para muita gente, para a instrução pública. O que é a instrução pública? É a educação de massas. É a hora que a história humana, que a gente vai pensar nas sociedades europeias ocidentais, e se a gente pode pensar também um pouco depois, no século XX, para o Brasil, mas na Europa a gente pensa em século XVIII para o século XIX, em que os estados nacionais, né, os países, os governantes, vão olhar para aquela população sem instrução e vão perceber que elas precisam ser instruídas, porque senão elas não vão poder trabalhar nessas fábricas. Então, que lugar é esse que vai atender essa formação de massa, de muita gente? Vai ser a escola pública, né? E o que vai ter nessa escola pública? Tem que ter uma certa organização de gestão que permita que realmente aconteça essa educação. E vai ser uma educação para as massas, vai ser uma educação para o trabalho, né? Por isso ocorre o quê? Uma transplantação ou uma influência, né, do mesmo tipo de organização de uma empresa
vai ser colocada para a instrução pública, né? Para os ministérios de educação, né? Como que eles vão pensar essa escola para a população de seus países. Né? Então, ela nasce, essa instrução pública, a escola de massas, né? Ela nasce com a lógica da eficiência, muito afeita às ideias de Taylor e Ford. Né? Qual que era a ideia de Taylor? O objetivo de transformar a produção artesanal em produção em massa, melhorando a eficiência e uniformizando as melhores práticas, né? Que são as best practices. E Ford, a uniformização da produção em massa por meio da prática de dividir tarefas complexas em uma série de passos simples, e aí já vem o que eu anotei aqui para vocês, uma ideia crítica, olha só, transformando os trabalhadores executores dessas tarefas simplificadas em uma linha de montagem. Então, é o seguinte, se a gente olha um texto sobre administração, vai ser um lado muito positivo. Se a gente olha um texto de educação analisando essa influência dentro da educação, vai ser um olhar bastante crítico. Isso que eu quero que vocês percebam. Então, a ideia de Taylor e Ford, às vezes a gente lê em algum lugar, e às vezes a gente está em algum site, e é um lado extremamente positivo, mas percebam que vai ser do ponto de vista da administração, da gestão. Eu trouxe uma citação de Harvey, 1992, que explica para a gente essa questão do fazer cera, do enrolar. Então, vejam só. O conhecimento que o trabalhador possui sobre o processo de trabalho é muito maior que o da gerência, o que cria possibilidades de resistência para o trabalhador ou também a possibilidade de fazer cera. O ato de fazer cera é uma posição política dos trabalhadores que acreditam que, trabalhando menos, estarão preservando postos de trabalho para a classe, assim como evitando uma exploração excessiva da força de trabalho. Daí a importância da gerência no sentido de planejar e calcular tempo-movimento, né, cientificamente, como também de expropriar, quer dizer, de retirar o saber do trabalhador. Então, Harvey, ele nos traz muito essa ideia crítica do Taylorismo, né, a respeito de como a luta de classes se dava. Então, se a gente olha a partir de um olhar marxista, do materialismo histórico dialético, a gente vai enxergar esse fazer cera como luta de classes, né? Já Taylor vai entender, vai analisar e fazer a sua crítica dizendo isso é prejudicial para o lucro, né? Para o faturamento de uma empresa, para o rendimento, para a produtividade, para o rendimento, né? Para o aproveitamento de tempo. O que ele buscava sempre eram teorias que pudessem evitar isso, né? Essa ideia da gerência saber muito menos que o trabalhador é muito presente, por exemplo, quando a gente vê que em obras, né? Alguns falam assim, o mestre de obra sabe tanto ou mais que um engenheiro, por exemplo. Isso é muito comum a gente ouvir aqui no Brasil, né? Mas a ideia lógico que o engenheiro, do ponto de vista científico, né? Ele tem que ter toda essa responsabilidade do cálculo, que, por exemplo, aquele mestre de obra não tem condições, talvez não tenha condições de fazer, e nem tem, né, o direito de fazer. Aí a gente pensa em quê? Na burocracia. Quem é que pode fazer esse cálculo e assinar a planta, né? A partir do CREA, né? É o engenheiro. O Fordismo, ele traz uma grande novidade técnica e em termos de organização da produção no chão de fábrica foi a introdução da esteira rolante, que ao fazer o trabalho chegar ao trabalhador numa posição fixa, conseguiu ganhos de produtividade. Esse momento aí é aquele momento que tem no filme do Charlie Chaplin, né, Tempos Modernos. É o momento que o Carlito ele faz só um pedaço da produção, né? E essa forma também da divisão internacional do trabalho também foi tratada por Marx, como dizendo exatamente o que Harvey diz, né? É a forma de se retirar o conhecimento da produção inteira do produto, né? Tirar o conhecimento do trabalhador. Então, a tendência pela esteira rolante
faz com que o trabalhador só faça aquele pedaço, então ele não tem mais o conhecimento da produção completa, né? A implementação do Fordismo não significou apenas um novo modo de organização racional do trabalho e da produção, mas também a constituição de um novo modo de vida, né? Porque ele consolidou, né, de uma maneira técnica e muito eficiente a divisão do trabalho. O Fordismo representou a continuidade e a intensificação do processo do controle da força de trabalho viva que já havia iniciado no Taylorismo, tá? E que Marx observou como a divisão internacional do trabalho lá na Revolução Industrial. O que Harvey vem nos dizer sobre o Fordismo? O intuito de Ford não era apenas dominar a força de trabalho, mas conquistar a adesão dos trabalhadores. Se a grande inovação no aspecto técnico-produtivo foi a implementação da esteira rolante, no aspecto ideológico foi o reconhecimento explícito de que produção de massa significava consumo de massa, um novo sistema de reprodução da força de trabalho, uma nova política de controle e gerência da força de trabalho, uma nova estética e uma nova psicologia. Em suma, um novo tipo de sociedade democrática. Porque você está produzindo muito, produzindo rápido, percebam, né, aquela anotação que eu fiz sobre a rapidez na produção dos carros, né? E isso por quê? Porque havia uma demanda e havia um mercado para aquele produto. E aí que isso tudo tem a ver com a educação. Então, há uma figura no livro que nós usamos que ela é muito inteligente e ela representa exatamente uma linha de produção, mas dentro da escola. Então, vejam, o título dessa figura, que está na página 6, né, do texto que nós temos, né, página 6 do livro digital, ela tem como título, né, a gestão científica moderna, entre aspas, da escola, maximizando a produção em massa na educação. Então, o que nós vemos aí? Nós vemos a esteira rolante, né, os estudantes com a cabeça aberta, como se fosse um pote vazio, as disciplinas, né, todas divididas, que isso é próprio da pedagogia transmissiva. Então, se tem a matéria, a disciplina escolar de língua portuguesa, por exemplo, a de matemática, a de ciência, a de história, os operários, que são os professores, que inclusive um terceiro, né, da direita para a esquerda, o terceiro está com um relógio na cabeça, né, então ele tem o tempo certinho para ele dar a sua aula de ciências, né, e é tudo compartimentado. E o aluno, por sua vez, completamente passivo, né? E ele tem uma linearidade, né? Então ele vai da esquerda para a direita, percebam as setas, né? Então não há aí nenhum tipo de contradição, nenhum tipo de questionamento, né? É como se ele ficasse parado esperando o professor despejar esse conhecimento. Então essa figura, ela é muito inteligente, né? Ilustra e ela é uma metáfora, né? Inteligentíssima sobre essa gestão científica da modernidade. E aí, para nos dar e fazer essa articulação, né, com a questão burocrática, vem Weber traz essa ideia, né, de reconhecimento da importância da política da escolarização de massas, né, esse modelo burocrático de Max Weber, que é justamente a escola nesse âmbito que nós trabalhamos na unidade 1 do módulo 2, reconhecem que a construção do conhecimento é sempre uma ação social, e aí nós temos duas visões diferenciadas, que é de Dewey e de Freire, que influenciam essas escolas ou essas tendências, né, pedagógicas progressistas, né? Dewey, nós já fizemos, né, um levantamento, apontamentos ali daquela característica da democracia, da educação e da experiência, né, que para ele a educação é um mecanismo de mudança social, e para Freire, que é Paulo Freire, é o brasileiro, né, que com influência na educação internacional,
Ele entende que a educação é um ato político porque desenvolve uma consciência crítica. Então, para contrapor essa ideia, essa pedagogia transmissiva, ou pedagogias transmissivas, muito baseado nessa linha de produção, que é uma gestão científica moderna, baseada na burocracia de Weber, né? Nós temos aí 2 autores na área da educação que vêm apresentar uma nova vertente, né? Uma outra, não nova, mas uma outra vertente para a pedagogia. Paulo Freire trouxe aqui algumas coisas sobre ele. Ele nasceu no Recife, em Pernambuco, em 1921 e faleceu em São Paulo em 1997. Ele desenvolveu um método próprio de alfabetização de adultos com o uso do vocabulário do cotidiano e da realidade dos alunos trabalhadores. Né? O que nós temos ali é uma citação importante no site do Instituto Paulo Freire, que diz o seguinte: autêntico trabalho de educação que identifica a alfabetização como um processo de conscientização, capacitando o oprimido tanto para a aquisição dos instrumentos de leitura e escrita, quanto para a libertação. Já a pedagogia de Dewey, como nós já pontuamos, né, a ideia de uma educação progressista, né, e traz a ideia da experiência e de uma educação ativa. Em 1902, ele identifica 2 escolas de pensamentos opostas, né? Pensar que Dewey está produzindo nos Estados Unidos, lá no início do século XX. E aí ele chama esse pensamento, que para ele é inovador, de educação progressista. E ele chama aquele que vinha acontecendo até o momento de educação tradicional. Para ele, a educação é possível ascender a uma consciência e construção sociais. Essa é a ideia de Dewey. Então, ele denomina, né, aquela educação transmissiva, portanto, por que transmissiva? Se nós formos novamente naquele desenho, né, naquela ilustração, o que nós temos? Né? Ela é transmissiva porque o professor detém o conhecimento e ele despeja o conhecimento. Essa é uma representação, né? Como se ele despejasse e enchesse a cabeça da criança de conhecimentos, como se fosse assim a aprendizagem, né? Só que não é bem desse jeito, né? A aprendizagem, ela precisa da interação, ela precisa da convivência, precisa de uma série de aspectos que a pedagogia progressista vai pontuar. A pedagogia progressista vai criticar essa pedagogia transmissiva, né, que para Dewey era chamada de pedagogia tradicional, porque ela vinha sendo desde aquele momento ensinada, e algo novo ele vinha propor, por isso progressista, né? No sentido de inovadora, de nova, de ativa, né? A pedagogia de Paulo Freire vai dizer o seguinte, que a pedagogia transmissiva é uma prática social opressiva, e ele chamou de educação bancária, né? A bancária não é do banco de sentar, mas até que a gente poderia estender até isso. A ideia da bancária é do banco de depositar o dinheiro, né? Então, a ilustração, ela nos mostra muito isso, né? É o professor depositando o conhecimento, só que nós sabemos que não é bem assim que se dá a aprendizagem, né? O professor seria aquele que ia encher os estudantes de conteúdos transmitidos, né? Como se isso fosse uma garantia de aprendizagem, né? E os estudantes vão repetir os conteúdos e palavras ocas, Paulo Freire dizia, né? Então, ele dá valor à prática dialógica. O que é isso? É a interação, é o diálogo, é a troca. O professor, à medida que ele vai ensinando, ele vai aprendendo. No processo de ensino-aprendizagem, para Freire, ambos crescem, ambos aprendem um com o outro, né? Então, quando a gente entende um conteúdo, uma pedagogia transmissiva, a gente entende como se o professor soubesse tudo e o estudante não soubesse nada, e que o professor não precisasse do estudante e da praxis, né, que é aquela prática do dia a dia, da sala de aula, do relacionamento, que ele não precisasse disso para aprender.
né? E como se nós também fôssemos sempre encontrar o mesmo tipo de aluno, né? Tranquilo, sentado, disciplinado, sem questionar, né? Então ele diz que o valor está na prática dialógica, como reivindicativa de uma perspectiva diferente sobre esta relação. E aí nós temos alguns quadros que eu selecionei, eu não vou ler tudo, eu vou deixar disponível aqui nesta aula, mas que são muito importantes para eu mostrar algumas comparações, fazermos algumas comparações das duas pedagogias, né? Se nós compararmos, né, os principais objetivos da educação e concepções de ensino-aprendizagem, o que nós temos na pedagogia transmissiva? É a transmissão do conhecimento à geração seguinte, um fornecimento rigoroso de conhecimento estruturado em formato acadêmico. O que temos para as pedagogias participativas? O envolvimento dos estudantes com sua própria educação, então a gente vê um aspecto democrático aí, o desenvolvimento de pessoas responsáveis e cidadãos cívicos, então nós temos aí um papel do professor como cidadão também e responsável, e todo um grupo de profissionais da educação com esse papel, juntos, né? A reforma social e a transformação cultural, quer dizer, a própria estrutura do sistema de ensino, ele precisa receber reformas constantemente, e vai havendo essa transformação, porque a cultura muda. Em relação à criança, qual é a imagem dela para a pedagogia transmissiva? É um papel passivo, enquanto que para a participativa é um papel ativo nesse processo de aprendizagem. No papel passivo, nós temos aquela imagem, a criança sentada numa esteira rolante, como se ela fosse prestar atenção em todas as aulas e absorver todo o conteúdo transmitido. Mas essa absorção, ela é por memorização. E ele só vai reproduzir, ele não vai fazer uma crítica, ele não vai analisar, ele não vai problematizar. Enquanto que nas pedagogias participativas, ela tem esse papel ativo da participação no processo de aprendizagem. Isso quer dizer, vale lembrar aqui, se nós estamos falando em ideologia, que ambas escolas, ambas pedagogias estão situadas no modo de produção capitalista. A desigualdade existe. O fato é que uma está pautada na democracia, ela não está pronta, ela entende que ela tem falhas, que ela está por ser sempre construída, né? Então, esse é o aspecto da pedagogia participativa. A imagem do professor, na transmissiva, ele é um mero transmissor. E a ele cabe toda a responsabilidade do conhecimento. Já na participativa, o papel ativo de promover experiências de aprendizagens, né, envolvendo os alunos e sabendo da vida dos alunos e tendo o seguinte, uma ação para uma turma e muitas vezes para outra sendo outra atitude, outra abordagem metodológica. E nós temos, assim, outros quadros que continuam essa comparação, né? O papel educativo da participação, a concepção de escola, a prevalência de escolas de massa. Então, ela não vai deixar de ser as pedagogias participativas, elas não são, que são as progressistas, né? Elas não são entendidas para uma outra realidade, não. Ela está situada na realidade capitalista, na dificuldade da luta de classes, da exploração do trabalho do trabalhador, né? Mas ela é essa educação crítica, né? Que tem um espaço que luta pelo espaço dos atores escolares de construir juntos essa educação, essa pedagogia, né? Então, essa é a diferença. E o que nós temos, né, para fazer esse fechamento da aula, né? Ainda continuam outras comparações, né? Que está tudo lá no livro, tá? Aqui estão as páginas. É importante entender, então, que a ideologia capitalista ela é transmitida nas duas pedagogias, né? É a mesma escola situada com aquele currículo, mas é a tentativa do educador de propor uma educação democrática.
Vejam só aqui a atividade do estudante e a atividade do professor nas pedagogias transmissivas. O estudante senta, ouve e reproduz. Na participativa, ele participa ativamente do processo de aprendizagem. A atividade do professor, ele transmite conteúdos e competências. E na participativa, ele cria situações de aprendizagem e apoia o estudante no processo de aprendizagem. Então, percebam, antes de eu encerrar, que a importância de nós vermos essas diferenças de pedagogias e em qual delas nós estamos situados ou estaremos situados, né, como profissionais. Então, é importante estudar mais a fundo, né, essa filiação epistemológica dessas duas pedagogias, né? Por isso, eu volto lá no primeiro slide, que nos propôs a problematização, o desenvolvimento de escolas públicas em todas as sociedades ocidentais parece dever, na sua dimensão organizacional, mais a Taylor, Ford e Weber do que a Froebel, Montessori e Dewey, né? E a Paulo Freire, né? E a gente vê essas duas diferenças, essa raiz da escola de massas, né? No nosso país, porque a gente pegou um texto português, a gente pegou todos esses autores, com exceção de Paulo Freire, são da Europa ou dos Estados Unidos, né? De países europeus ou dos Estados Unidos. Mas a gente vê muito isso no Brasil, tranquilamente, essa realidade, né? De como a escola de massa, ela foi pensada para reproduzir essa ideologia capitalista, de eficiência, de produtividade, de não se perder tempo, de ter um aprendizado rápido, acelerado, e nesse sentido a gente busca uma proposta de pedagogias progressistas ou participativas, focada ou assentada onde? Na democracia, no diálogo, né? Então é essa a proposta. Eu finalizo aqui, então, a nossa aula da unidade 2, do módulo 2. Passem também, consultem a bibliografia, as referências, na qual vocês vão encontrar vários autores que foram utilizados aqui, várias obras. Obrigada e bons estudos.